A gente vai falar de um profeta chamado Ezequiel. Vocês conhecem, ele tem um livro, Ezequiel, na Bíblia. Vou contar um pouquinho aí do que acontece lá com Ezequiel, só para vocês entenderem enquanto eu for lendo o texto, para vocês pegarem aí esse pano de fundo aí geral, para vocês entenderem que lindo. Bom, Ezequiel, ele foi um profeta lá do Antigo Testamento, e ele foi um dos grandes profetas de Israel. Só que ele foi profeta durante o exílio na Babilônia. Então é o seguinte, tinha o povo de Israel. E o povo de Israel, gente, ele era infiel, apesar de Deus fazer tudo para esse povo vivia colocando outros ídolos, vivia desobedecendo a Deus, vivia pecando, vivia vivendo mais para si mesmos, para os seus prazeres, para a sua carne. Eles sempre se afastavam de Deus, mas Deus nunca desistia deles. Nunca. Então, o que acontece? Os sacerdotes, os profetas, eles foram levantados para serem a voz de Deus para aquele povo. Então, toda vez que eles queriam consultar Deus, eles iam através desse sacerdote. Então, eram pessoas que eram realmente, assim, o Espírito Santo estava sobre essas pessoas. E Ezequiel é um desses. Só que Israel foi desobedecendo tanto, 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 que Deus permitiu que a Babilônia destruísse Jerusalém, os muros, o templo. E as pessoas de Israel foram exiladas por 70 anos na Babilônia. Então, deu para pegar? Na hora que Ezequiel teve essa visão, que eu vou contar hoje para vocês, o povo de Israel estava exilado, estavam deportados, foram viver na Babilônia por 70 anos. E aí, então, Deus dá essa visão para Ezequiel. E eu vou ler para vocês lá em Ezequiel 47, capítulo 47, e a gente começa lá do versículo 3 até o 12. Eu vou ler bem rapidinho aqui, para a gente não pegar muito tempo. Então, só para vocês entenderem, Deus levou Ezequiel para uma visão num templo, tá? E aí apareceu um homem aí nesse templo. E aí começa falando assim, ó, o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, amém, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Que linda essa visão. Uma visão que talvez vocês estão assim, nossa, o que será que significa tudo isso? Agora a gente vai desvendar esse mistério. Vamos orar antes para Deus abrir o nosso entendimento e trazer aqui para o nosso coração, para que esse coração fique bem fértil, para tudo que Deus quer falar hoje para a gente possa produzir muitos frutos, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer porque essa revelação que o Senhor deu a Ezequiel, eu tenho certeza que é uma revelação para nós aqui do Desperta. Uma revelação para os nossos dias. Então, abra nossa mente, abra nosso coração, tire nossos achismos e que o Senhor coloque a tua sabedoria em nós nesse momento, através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, é tão bonito porque Ezequiel estava lá no templo e vocês puderam acompanhar por onde esse rio foi passando. Eu sempre falo que se a gente soubesse o final da história, a gente viveria melhor o meio. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu sempre penso isso. Poxa, se eu soubesse como ia acabar essa história,
eu não teria me preocupado tanto no meio, eu não teria sofrido tanto no meio, eu ia saber que acabou. Então eles são lá exilados e Deus dá essa profecia para Ezequiel dizendo: vai acabar, vai acabar. Eu não sei por qual exílio a gente está passando na nossa vida, por qual cativeiro a gente está passando na nossa vida. Hoje a revelação dada lá para Ezequiel está falando para a gente: vai acabar. Mas para isso a gente precisa fazer algumas coisas. E sabe o que é o mais lindo? E por que eu tenho certeza que essa revelação é para os nossos dias também? Porque esse mesmo rio, se fala no último livro da Bíblia, lá no Novo Testamento. É o rio da vida. É um rio de águas purificadoras. Que lindo! Então quer dizer que essa Bíblia que foi escrita aí por 1.600 anos, ela se entrelaça tanto, que é impossível ela não ter sido inspirada por Deus. É impossível. Porque se vocês forem lá, depois eu quero que vocês leiam em Apocalipse 22, 1 e 2, e vocês vão ver exatamente esse rio lá, falando das árvores, falando de tudo que se falava aqui, no Antigo Testamento. Vamos contar aí pelo menos uns 500 anos de diferença. É ou não é inspirado por Deus essa Bíblia? Então, gente, esse rio, ele começa lá do centro do templo. No centro do templo, onde ele está lá naquela visão, tem o altar. No altar tem o trono. E essa água do rio começa a brotar por baixo do trono, que fica no centro. Aqui eu já entendo que Deus é o centro. E que tudo que flui do santuário dele traz vida. Então eu entendo que ele não desistiu desse povo. Ele está falando para Ezequiel: Ezequiel, eu vou trazer vida. Eu vou vivificar tudo que está morto. Eu nunca fui para Israel, mas eu já vi um monte de fotos de pessoas no Mar Morto que elas boiam de tanto que tem sal nesse mar. Não existe vida, não dá para ter peixe lá, porque tem muito sal. E o que está falando? Que esse rio, ao fluir, ele vai sanear esse Mar Morto, ele vai deixar esse Mar Morto cheio de peixes, peixes grandes. Olha que lindo. Então, para isso, a gente precisa estar onde flui o rio. O rio, ele, na Bíblia, a água, ela é sempre ligada como se fosse a presença de Deus. E aqui nesse texto, ele é o rio da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Hoje, nós somos o santuário e o Espírito, e somos o templo do Espírito Santo. Esse rio hoje, para nós, é o Espírito Santo. E a gente sabe que Deus são três: Deus, o Filho e o Espírito Santo. Eles são a mesma pessoa. Então, esse rio é o rio da plenitude de Jesus, é o rio de Deus, é o rio do Espírito Santo, é o rio da vida. E esse rio tem um poder transformador. E aí, então, aparece um homem que fala assim, com um cordel de medir, e chega para Ezequiel e fala assim: sai da margem. Ele anda nesse rio, esse filetinho de água que estava saindo do trono começa a ter mais água, e começa a se formar um rio. E esse homem, esse anjo, ele anda 500 metros e fala: vem, passa por esse lugar. Ezequiel ouve a voz doce desse homem e segue o seu chamado. Ele sai da margem e coloca os seus pés na água. O primeiro convite para a gente hoje é: vamos sair da margem? Vamos sair da margem? Eu acho lindo que Deus fez esse convite para a gente, porque era para nós estarmos à margem. Nós, o povo de Israel, éramos infiéis. A gente vivia separado de Deus, ele falava uma coisa, a gente não obedecia, apesar dele fazer. Dá para a gente trazer isso para os nossos dias hoje? Quantas coisas Deus tem falado para a gente e a gente fala: não, acho que do meu jeito é melhor, vai. Eu já percebi que Deus queria assim, mas, puxa, esse meu jeitinho aqui vai dar mais certo, então deixa eu tentar, depois eu vou pedir para Deus o que ele acha. Eu vou por aqui, a gente bate a cabeça. Deus fala: olha, viva em paz com todos. Não, peraí, Deus, esse pedacinho aqui, essa daqui não dá, não dá, não dá. E a gente vai desobedecendo, a gente vai tentando ser guerreira demais, ser Mulher Maravilha demais, e vai ficando pesado. Aí Deus falou assim: quer saber? Eles não vou deixar eles viverem na margem, porque tem árvores frutíferas ao final desse rio. Tem tanta coisa linda que eu criei para elas, tanta coisa linda. Tem tanto fruto lá na frente, tem tanta cura. As folhas têm cura.
Tem tanta provisão da minha parte, eu não vou deixar elas baterem tanto a cabeça aqui nessa margem. Deixa eu enviar meu filho, vai, para dar acesso a esse rio. Porque esse anjo, ele só pode chegar e falar, vem, porque alguém fez isso no nosso lugar, alguém pagou o preço da gente não poder ter esse livre acesso com Deus. Só que agora a gente pode entrar nesse rio. E aí, então, ele vai e molha os tornozelos. Primeira experiência, saiu da margem, começou a molhar o tornozelo. E esse rio, ele é purificador. E aí ele começa, nossa, que delícia, é muito bom estar num rio desse. E aí, então, o anjo vai mais para frente, mais 500 metros, começa a ficar mais fundo, agora a água bate no joelho. Ele fala, pode vir. Tem movimento, hein? Não vamos ficar esperando o rio chegar na gente tem que ir até o rio. Tem que andar no rio. A gente tem que ter coragem de falar, ai, tá bom, vai, vou me entregar um pouquinho mais. Porque cada vez que a gente tá andando nesse rio, a gente tá melhorando, a gente tá aumentando o nosso nível de entrega a Deus. A gente tá aprofundando o nosso relacionamento com esse rio de vida, com esse rio de Deus, com a presença santa dele. E aí ele fala, vem mais um pouco. Aí a gente fala assim, tá bom, vai, enquanto dá pé, a gente vai, porque enquanto dá pé, ainda eu consigo ter controle da minha vida. Tá fácil ainda eu conseguir caminhar aqui, vai. Eu vou entregar, mas ainda. E aí ele chega na cintura. E, gente, eu conheço um pouquinho de empuxo de água, e eu sei que conforme vai aumentando o nível da água no corpo humano, a gente tem a sensação que a gente está mais leve, por causa do empuxo da água. E aí, acho que quando chegou na cintura, opa, a experiência agora está ficando um pouquinho mais. Agora eu tenho que me entregar mais. Porque agora eu vou ter que parar de me governar. Ou então, eu não consigo andar mais. Tá difícil, agora já tá difícil andar aqui. Meu pé já tá quase saindo do chão. E aí, o anjo fala, pela última vez. Andou mais 500 metros e falou: vem. Nessa hora, Ezequiel vê que não dá mais pé. Ou ele mergulha, ou ele volta. Hoje é dia de mergulho. Eu mergulhei enquanto eu estudava tudo isso. Porque o que eu entendi? Quando a gente se entrega totalmente nos braços de Deus e mergulha, de fato, nessa entrega total, total para esse Pai, que tem tantas coisas lindas para o outro lado do rio, para a gente entende que a gente entra em outro nível. Quando você está lá no fundo do mar, tem um silêncio. Eu coloquei a calmaria, né, como título. Porque lá dentro não tem barulho, lá dentro não tem ansiedade, lá dentro tem uma paz absoluta, lá dentro tem serenidade, lá dentro tem conexão total com esse Deus. A visibilidade muda, tudo muda quando a gente mergulha. E é uma paz tão grande que você não fica com saudades de voltar para a superfície. Porque aqui no mergulho, o rio te carrega, o rio te envolve, o rio tira todo o teu peso, o rio tira todas as suas capas protetoras, o rio tira nosso orgulho que pesa, o rio tira nossa culpa, o rio tira tudo que separa essa conexão total espiritual com Deus. O rio tira nossa mente do jogo. E aí, eu estava conversando com o Bin ontem, eu falei assim, nossa, será que eu estou viajando? Mas veio isso no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês, isso não é nada, é coisa da minha cabeça, mas eu queria que vocês entendessem, porque para mim, me ajudou muito a pensar. Você, por exemplo, você sabe o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você usar o teu racional para gerenciar as suas emoções. Se a gente não tem o nosso racional funcionando, alguém vai vir pisar no teu pé e você vai dar um soco. Ah, como assim, pisou no meu pé? Mas aí você tem aqui o racional e fala, não, eu tenho que respeitar essa pessoa. Se a gente não tiver inteligência emocional e deixar as emoções tomarem conta da gente, a gente come uma caixa de chocolate inteira. Mas o racional fala, não, isso pode dar diabetes. Então você aprende a moderar mais, equilibra, certo? Agora, isso é o que eu sei. Então eu pensei, dualidade, racional versus emocional. Aí o que eu pensei é isso. Inteligência espiritual.
não existe, gente, estou inventando aqui para vocês, mas por que que eu pensei nisso? Por causa da dualidade da carne e do espírito. Entendam isso, acho que a hora que a gente entender isso, tudo fica muito mais fácil. Presta atenção, carne e espírito. Enquanto a gente vive na carne, o espírito não consegue fluir totalmente. Porque a gente tem aqui pensamentos nessa carne que não vêm do espírito. Poxa, pensamentos de não vou perdoar. Vocês acham que vem do espírito? Não. Pensamentos de ser impaciente, vem do espírito? Não. Pensamentos de ter uma mente acelerada, acelerada, não para de pensar, vem do espírito? Não. Não é difícil a gente pensar sobre isso. Pensa assim, quais as atitudes que Jesus teria? Está aqui no espírito, a atitude de Jesus. Quais as atitudes que a gente tem? Por isso que a gente fala que tem uma guerra aqui o tempo todo da carne e do espírito, porque nós somos os dois. Nós somos os dois, carne e espírito. Tum. Por que que eu faço as coisas que eu faço? Por que que eu faço as coisas que eu não quero fazer? E por que que eu não faço o que eu quero fazer? Porque tem uma guerra aqui, ó. É uma guerra aqui. Então eu falei assim, a inteligência espiritual é a hora que você deixa Deus te governar. É a hora que você se entrega totalmente a Ele. E aí as suas atitudes estão tão alinhadas com esse teu espiritual, você entra numa outra vibe total, porque você está alinhada com o quê? Com tudo que Deus quer para tua vida. Que é aí que você entra nesse sobrenatural. Eu penso assim que quando a gente quer entrar aqui nesse espiritual total, é como se a gente estivesse entrando no trono do templo, no santo dos santos. É como se estivesse rasgando o véu mesmo. E Jesus rasgou o véu para a gente poder entrar e ter livre acesso a ele. Mas enquanto a gente está muito aqui na carne, a gente entra e sai. Entra e sai. A gente quer entrar e ficar, a carne puxa. Quando, quando o anjo fala, mergulha, ele está falando, pega a tua carne e para ela. Vem para cá, vem viver coisas que você nunca viveria na margem. Na margem, a gente está na carne, a gente está nas nossas vontades, a gente está na mágoa que a gente guarda, a gente está no ressentimento, a gente está na culpa, na vergonha, a gente está carregando o mundo nas costas. No mergulho, a gente está leve e livre. A gente descansa de verdade. Porque o mergulho era para ser assim desde o começo. Esse aqui é nosso lugar de verdade. Adão veio e inventou essa carne. Se não fosse Adão, a gente não ia ter essa briga toda, viu, gente? Mas nós somos descendentes dele e agora tem uma batalha interna gigante. Deus falando pra gente, filha, você é minha filha amada, a carne falando, será que você é tão amada? Mas quando você está vivendo aqui no espírito, você para de olhar para os homens e começa a olhar para Deus. Você começa a se aproximar dele, de tal maneira que você acaba se aproximando dos homens. Mas não porque você tem necessidade de aprovação, de reconhecimento, mas porque você está mais parecida com ele, você se aproxima de todo mundo. Quanto mais você se aproxima de Deus, seus relacionamentos melhoram, o teu relacionamento você com você mesma melhora. As circunstâncias não te abatem tanto, porque a nossa ótica muda. Lembra da visibilidade do fundo do mar? É tão diferente. É tão diferente. E eu acredito que lá no silêncio do mar a gente ouve melhor a voz de Deus. E olha só que lindo, que lindo. Quem vive a experiência do mergulho vai até o final para tudo que ele quer que a gente viva. E ele vai indo, e o rio vai indo, e o que que ele vai fazer? Ele vai curando, ele vai vivificando, ele vai trazendo vida. Onde toca o rio, vai vindo vida, vida. O Mar Morto começa a ter vida, o deserto tem vida, as situações difíceis melhoram, não tem mais situação difícil. O Mar Morto agora tem vida, não tem mais situação difícil que ele não possa fazer. Quando a gente está olhando para ele, quando a gente está sendo guiada por esse anjo que fala, vem, vem. Qual voz está guiando a tua vida hoje? Qual voz está guiando a minha vida hoje? Será que é a voz do anjo, a voz de Deus, ou a voz da minha mente? Quem será que está nos guiando hoje? O que a gente escolhe hoje, viver na margem? Ou então mergulhar integralmente nesse rio e ter um profundo relacionamento com esse Deus, que tudo que ele preparou para a gente vai ter livre acesso. Ele fala, suas árvores serão frutíferas o ano todo. Olha que lindo. Ou seja, provisão, sustento.
Quando a gente está lá no fundo do mar, a gente está em total rendição a esse Deus. Entenda que era para a gente estar na margem. O povo de Israel estava lá na margem, estava lá sofrendo. Mas Deus não desistiu. Chega de exílio. Tem uma terra prometida para vocês. E depois eles saíram do exílio. E Jesus é descendente desse povo. Então, gente, olha só que lindo que Deus fez. Deus muda a história. Deus está escrevendo histórias novas para quem decidir ouvir a voz do anjo. Só colocar o pé na margem? Sair da margem, só colocar o pé ao tornozelo? É tão pouco para tudo que Deus quer fazer. Ó, quem não foi mais 500 metros nem viu a árvore frutífera. Quem não foi mais 500 metros nem viu a cura lá na frente. Às vezes a gente até vai, mas aí fala, ai não, pera, aqui já vai sair meu pé, eu não consigo sair do controle. Deus quer fazer algo novo na minha vida e na tua vida. Que hoje a gente possa mergulhar nesse rio de água viva. Mi, vamos cantar uma música? Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração a Ti. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Lindo. Provei e vi. Eu provei e vi. Se a gente não entrar e não mergulhar, a gente não vai provar. Obrigada, Jesus. Que a gente possa estar se entregando completamente na presença do Pai, sem medo. Eu falo que hoje é um dia para mulheres corajosas aqui, que vão entregar o controle das suas vidas nas mãos desse Deus. A gente pensa que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. É muito mais fácil a gente entregar. Eu escrevi no grupo, falei para vocês, eu já queimei aqui, porque quando você sente o Espírito Santo em você, vem um calor que é sobrenatural nas nossas vidas, fisicamente falando. Que hoje esse calor invada a vida de vocês, que possa queimar cada pedacinho aí para vocês sentirem a presença de Deus, que é sobrenatural, a nossa mente não consegue entender. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer por essa revelação dada a Ezequiel, que eu quero viver hoje. Obrigada por me convidar a entrar nesse rio, Senhor. A gente realmente não merecia, éramos infiéis, querendo andar aqui pelas nossas próprias pernas, querendo ser guerreiras. Ô, Senhor, o teu convite é de descanso para a gente, Pai. O teu convite hoje fala que é só teu o trabalho, e que o nosso trabalho é descansar em Ti, Pai. Sim, Senhor, nós não queremos nos sobrecarregar, Pai. A gente quer te agradecer porque o Senhor já fez isso lá na cruz por nós. Então hoje, Pai, a gente quer usar, Senhor, o nosso racional para entender que a nossa melhor decisão é mergulhar e deixar o Senhor fazer tudo, Pai. Vem, Senhor, trazendo cura. Vem, Senhor, trazendo restauração. Vem trazer renovo. Vem trazer restituição aqui, Pai, do que foi perdido. Vem, Senhor, cicatrizar feridas, Pai. Vem, Senhor, enxugar lágrimas. Vem, Senhor, tirar modo acelerado, ansiedade. Vem tirar tristeza profunda. Vem tirar rancor. Vem tirar orgulho. Vem tirar, Senhor, tudo que a nossa própria mente colocou em nós. E que, a partir de hoje, a gente possa flutuar na Tua presença. Mergulhar na Tua presença. Se sentir abraçadas, envolvidas por esse rio de vida. Que o Senhor possa vivificar cada área da nossa vida, Senhor. Traz vida hoje aqui, sopra do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, Pai. Trazendo vida e vida em abundância. Vida plena, vida transbordante para todas nós. E que nós sejamos, Pai,
esse rio que toca, por onde passa, levando vida, porque o Senhor nos alcançou primeiro. Nos usa, Senhor, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Que a gente possa entender que quando a gente mergulha, o nosso ego desaparece, porque é só a presença dele que está em nós. E que assim seja na minha vida, na sua vida. Amém? Eu, prestando atenção na palavra, o que mais me chamou a atenção foi sobre o ter o controle. E realmente, quando a gente entra nas águas, a gente perde o controle, a gente perde o domínio sobre nós mesmos. Eu tenho um exemplo prático nisso, porque eu quase me afoguei uma vez. Então, assim, eu estava na praia, junção de mar com rio, eu passei de manhã com a água no tornozelo. Então, eu falei, bom, bacana. E fui à tarde de novo. E tinha umas crianças atravessando os turistas de barquinho. Eu falei, nossa, essa água que dava no tornozelo, eles estão ganhando dinheiro dos turistas para atravessar no barquinho. Eu vou me enfiar na água de novo, deve estar no joelho, né? E a hora que eu entrei, a água estava muito funda e estava um redemoinho por baixo, porque a maré estava alta. Então eu fui arrastada. E eu me lembro que eu submergia e quando eu voltava, eu via as pessoas olhando para mim assim com cara tipo, ela está se afogando mesmo? E eu perdi o controle, eu estava naquele redemoinho da água e eu afundava, eu voltava, pegava a respiração e ninguém veio me socorrer. E eu escutei uma voz que falou assim, boia. Aí eu larguei o meu corpo. Quando eu larguei o meu corpo, a água me levou para dentro do mar. E aí, quando eu saí daquele redemoinho, que eu me senti segura, eu comecei a nadar para fora do mar. Então, assim, até hoje, depois eu não sei quem foi que gritou boia. E, enfim, quando a gente perde o controle, é quando Deus toma o controle da situação. Então, quando você perde o controle, e isso não é ruim, isso é muito bom, quando você não depende da sua força, do seu trabalho, e continua sendo assim até hoje. A gente nunca sabe como a gente vai fechar o mês, a gente nunca sabe como a gente vai dar jeito em alguma situação, e é na base da oração, porque é o nosso instrumento melhor e maior que a gente tem de comunicação, e é o que Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Então, quando você ora, coisas impossíveis acontecem. E o perder o controle é a melhor coisa que você pode fazer. É você se lançar. Boia, entendeu? Não fica colocando âncoras, não fica tentando achar o chão embaixo do seu pé, porque Deus quer que você se lance na presença dele. Só isso. Para que ele possa fazer o impossível, porque ele não é Deus de possível. Possível é você que faz. Ele é Deus de impossível. E eu posso dizer com muita firmeza, com muita experiência de vida, que o que a gente já passou, que Deus é real, que Deus age, que Ele socorre você, que Ele ouve as suas orações, Ele está presente quando você chora, quando você está deitado na sua cama procurando solução para os seus problemas, para a sua depressão, para a saúde de um filho, para a sua saúde, quando coisas que você não entende acontecem e você questiona, Deus te responde, responde no silêncio, responde com voz, responde através de alguém, responde através da palavra. Então, o que ficou maior no meu coração hoje é isso, se lança, boia, se lança nas águas, não tenha medo, porque ele te tira de lá, ele te tira do turbilhão. Amém, que lindo. Quem sustenta é ele. E se a gente não fizer isso, não adianta. Não adianta inteligência emocional, viu, gente? Primeiro é ele que vai dar inteligência emocional pra gente. Senão a gente vai viver só no modo sabotador da vida. Eu escrevi assim, vem, o anjo está te chamando. Me deixe mergulhar no mais profundo dessa maravilhosa experiência de cura. Deixe-me atender ao chamado desse anjo. Quero perder o pé do meu controle próprio e receber da magnitude da presença de Deus. Amém? Amém, 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 amém. Cada vez que a gente mergulha e deixa a presença dele nos envolver, cada vez mais a gente vai se desgarrar de tudo que não vem dele. Que a experiência que a gente tem no fundo, lá no mergulho profundo, é tão forte que não dá vontade de sair, na verdade, da presença dele. A verdade é essa, não dá vontade de sair da presença dele. Então que a gente possa se encher, né? Coloca o louvor, se entrega, ora, chora na presença dele. É lá o lugar da cura, é lá o lugar do relacionamento, é lá. Se ainda não estão inscritas no nosso canalzinho lá do YouTube, entra lá, se inscreve, porque aí vocês podem colocar as músicas da Mi também, e tá sendo tão gostoso. Eu tô só me deliciando, viu? Aqui nesse Desperta.